Opa, vocês estão aí? Opa, galera. Estou aqui trabalhando um pouco aqui no laboratório. Tudo bem? E aí, prontos para mais uma aulinha de química? Continuando aí, né, na compreensão aí dos átomos, das moléculas, né, substâncias, tá bom? A gente está entrando agora na etapa do cálculo da massa molecular, tá? A gente vai calcular a massa da molécula utilizando os valores de massa atômica, tá bom? Que a gente aprendeu a determinar na última aula, tá? Só que a gente vai precisar ficar determinando o valor de massa atômica. Os valores de massa atômica, eles já são encontrados na tabela periódica. Basta ir à tabela e consultar, tá bom? No caso de exercícios, esses valores eles podem até ser dados na questão, no próprio enunciado. Beleza? Vamos lá? Ver como é que calcula a massa molecular? Não esqueçam, se inscrevam no canal, deixa lá o seu like, tá bom? Deixa lá o seu comentário, se você gostou, se você não gostou, dê suas sugestões, beleza? Professor André Ziveiter aí, tá? Estou montando aí um curso online, Cursos Ziveiter, tá bom? Estou deixando o meu e-mail no início aí, tá? cursosziveiter@gmail.com, tá bom? Se quiser fazer contato, entrar em contato comigo, quiser marcar sua aula, tá bom? Manda lá o seu e-mail, que eu vou estar retornando aí para a gente poder fazer o contato. Tá bom, galera? Vamos embora. Vamos para a nossa aula de hoje, massa molecular, tá? Vou compartilhar com vocês aí. Bom, o assunto hoje é cálculo de massa molecular, tá? Vou estar vendo com vocês aí como se calcula a massa molecular. Peguei o primeiro exemplo aí, a água, tá bom? Massa molecular, o próprio nome já está dizendo, é a massa da molécula, tá bom? Então, o que é uma molécula? A gente tem visto aí nas últimas aulas, né, que a molécula ela é constituída de átomos, tá bom? E ela tem uma representação, a composição química da molécula, ela é representada pela fórmula molecular, tá? No caso da água, a fórmula molecular é H2O. O que isso quer dizer para a gente? A gente já vem estudando aí há algum tempo, né, galera? A gente já está no nível agora de saber o que isso aqui representa, pô. Tá bom? Então, significa que eu tenho dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. No caso do CO2, eu tenho um átomo de carbono e dois de oxigênio. Né? Pegando aí uma mais complexa, seis átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio, seis átomos de oxigênio. Que molécula é essa? Qual é a substância química? Quem lembra aí? Glicose. Quem falou glicose? Show de bola, tá? Então, pegando a água aí, para calcular a massa molecular da água, né, eu vou verificar as massas atômicas do hidrogênio e do oxigênio, tá bom? Se eu quero determinar a massa da molécula, e a molécula é o conjunto desses átomos, tá bom? A massa da molécula, então, vai ser a soma das massas dos átomos que constituem essa molécula. Valeu? Bom, na tabela periódica eu tenho esses valores de massa atômica. O oxigênio é 16 e o hidrogênio, a massa atômica é 1, tá bom? Ora, se eu tenho dois átomos de hidrogênio, eu vou fazer 2 vezes a massa atômica do hidrogênio. Então, a massa de hidrogênio na molécula da água é 2. De oxigênio, como só tem um átomo, vou fazer 1 vezes 16, 16. Tá bom? Deixa eu pegar nossa canetinha aqui para facilitar para vocês aí. Opa! Tá aí, ó. Tá? 2 mais 16, 18 unidades de massa atômica. O que é a unidade de massa atômica? É uma unidade de massa, assim como miligrama, grama, quilograma, tonelada, tá bom? É uma unidade que a gente usa para medir a massa de átomos e de moléculas, tá bom? Porque como são muito pequenininhos, né? Eu não tenho como medir a massa em gramas ou a massa em miligramas, tá? Essa unidade é para dizer a unidade de massa de átomos e moléculas, tá bom? Por exemplo, eu não vou chegar numa padaria para comprar, né, o queijo e o presunto, né, daquela lasanha gostosa, né? Eu vou pedir, pô, me vê aí 300 miligramas, ou melhor, 300 mil miligramas de presunto, 200 mil miligramas de queijo. Vou fazer isso, pô, né? Eu não vou usar miligrama, eu vou usar grama, né? Me vê 300 gramas de presunto, me vê 200 gramas de queijo,
Beleza? Se eu for comprar carne, eu vou pedir, pô, me vê meio quilograma, né? A gente nem fala o grama, né? A gente vê, me vê meio quilo, me vê 1 quilo, não é isso? Tá bom? Então eu uso as unidades de medida de acordo com a quantidade que eu tenho, tá? No caso, como a massa do átomo de hidrogênio é muito pequena, eu digo que a massa dele é uma unidade de massa atômica, é a massa de um átomo de hidrogênio. Se eu quiser saber a massa em gramas, dá para converter. Você vai ter um valor extremamente pequeno em gramas para a massa do hidrogênio, mas dá para converter. A gente vai fazer isso quando a gente começar a falar das relações de massa. Beleza? Bom, massa molecular do CO2, né? Vou pegar a massa atômica do carbono e do oxigênio na tabela periódica. Carbono é 12, o oxigênio, como já tínhamos visto, é 16. Como tem um átomo de carbono na molécula, 1 vezes 12, 12. Como são dois átomos de oxigênio na molécula, 2 vezes 16, 32. Vou somar a massa que eu tenho de carbono com a massa de oxigênio e vou determinar a massa total da molécula. Tá bom? Então, a molécula inteira de CO2, né, a sua massa molecular é 44 unidades de massa atômica. Beleza? Fazendo a mesma coisa para amônia, né? Multiplico a massa atômica do nitrogênio por 14, que é a massa que está lá na tabela periódica, certo? Então, 1 vezes 14, 14. Do hidrogênio é 1, 3 vezes 1, 3. Quando eu somo, eu vou ter a massa total da molécula. Beleza? Mesma coisa para o NaCl, e fica para vocês aí determinar as massas moleculares, né? No caso aqui, queridos, vale a pena a gente chamar atenção para isso, tá? O NaCl e o CaCO3, cloreto de sódio, né, famoso sal de cozinha, carbonato de cálcio, composição química básica do mármore, né, aquela rocha sedimentar, tá? O mármore, aquela rocha branca, beleza? Essas duas substâncias, elas são iônicas. Então, não fica legal dizer que é a massa molecular, a gente chama de massa fórmula, tá bom? Posso chamar de massa fórmula para as outras, sem problema, tá bom? O que pega mal, o que fica estranho é de se chamar de massa molecular, né? A massa de uma substância que não é uma molécula, tá bom? Ela é um aglomerado de íons, tá? Então são substâncias iônicas, então a gente corrige quando a gente vai falar a massa, né? A gente chama de massa fórmula, tá bom? O que cabe para as outras também, não tem problema, tá bom? Só fica ruim para quando eu tenho massa molecular de compostos iônicos que não formam moléculas, são aglomerados iônicos. Tudo bem? Só atençãozinha nisso aí, tá? Caso venha massa fórmula, tá? É a mesma coisa que a massa molecular, só a nomenclatura molécula que pega mal para substâncias iônicas. Beleza, galera? Fechou? Espero que vocês tenham compreendido aí o cálculo da massa molecular. Exercitem mais, peguem outras fórmulas, calculem, tá bom? Vamos precisar muito disso para a nossa próxima etapa. Fechado? Beijão para vocês. Deixa lá o seu like, deixa o seu comentário. Quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, tá bom? Valeu? E a gente segue aqui com as nossas aulinhas. Um grande beijo para vocês. Até a próxima aí. Valeu, galera. Ó, cursosinveiter@gmail.com, tá? Só fazer o contato. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu.